Vamos falar nessa aula sobre aposentadoria por idade. A aposentadoria por idade foi instituída pela Constituição Federal do ano de 1988. Antes, o que havia era regido pela Lei Complementar número 11 do ano de 1971, ou seja, uma lei antiga, era devido somente para o homem como chefe arrimo da família, ou seja, quem comandava a família na falta do homem na forma excepcional. A mulher poderia substituir e conseguir se provasse a qualidade de chefe arrimo. Isso durou até a Constituição Federal do ano de 1988. A lei antiga, extremamente machista, a mulher não tinha direito algum. As mudanças ocorreram com as lutas sociais dos sindicatos rurais, movimentos sociais, dos homens e das mulheres do campo. E assim foi incluído na nova Constituição os direitos que hoje estão garantidos. As mudanças ocorreram com as lutas sociais dos sindicatos rurais, movimentos sociais do homem e da mulher do campo. Foi incluído na nova Constituição os direitos que hoje estão garantidos. Depois houve a regulamentação com a Lei 8.213, do ano de 1991. Previsão legal da incapacidade está exposto no artigo 48 da Lei nº 8.213 de 1991, verbis. Artigo 48. A aposentadoria por idade será devida ao segurado que, cumprida a carência exigida nesta lei, completar 65 anos de idade, se homem, e 60 se mulher. Parágrafo 1º. Os limites fixados no caput são reduzidos para 60 e 55 anos no caso de trabalhadores rurais, respectivamente homens e mulheres, referidos na linha do inciso I, na linha G do inciso 5 e nos incisos 6 e 7 do artigo 11. Parágrafo 2º. Para os efeitos do disposto no parágrafo 1 deste artigo, o trabalhador rural deve comprovar o efetivo exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, por tempo igual ao número de meses de contribuição correspondente à carência do benefício pretendido, computado o período a que se referem os incisos 3 a 8 do parágrafo 9 do artigo 11 desta lei. O trabalhador rural pode se aposentar por idade 5 anos antes do trabalhador urbano. É um privilégio? Não é um privilégio. O trabalhador rural não tem horário. Acorda com o raiar do sol, quando o galo dá o primeiro canto, e vai dormir tarde da noite. Não tem horário de descanso. Descansa somente quando os braços não aguentam mais. Não tem sábado, não tem domingo. Para quem trabalha no meio rural, tem que dar comida para a criação todos os dias. E a planta, se está boa para colher, todos os dias são dias de trabalho. É um trabalho braçal, muito uso da força física. Quem irá resistir anos e anos nesse trabalho? Por isso que os trabalhadores rurais se aposentam 5 anos antes dos demais. Quando chegam à idade avançada, a maioria está com enormes problemas de saúde. Então foi concedido que se aposentam 5 anos antes em virtude desses fatores externos. A aposentadoria rural por idade é concedida sempre que o trabalhador completa o período de carência, a idade mínima, conforme a tabela abaixo. A mulher da roça trabalha em dobro, tem que ir na lavoura, fazer comida, cuidar dos filhos e muitas outras atividades domésticas. Merece sim se aposentar mais cedo. Também os agricultores ficam expostos a situações climáticas que geram enormes problemas de saúde. O trabalhador rural pode requerer aposentadoria por idade, com 5 anos a menos que os outros segurados da Previdência Social. Um dos motivos decorre do intenso trabalho braçal e a exposição às intempéries do tempo. A aposentadoria rural por idade é concedida sempre que o trabalhador rural completa período de carência, idade mínima conforme a tabela abaixo. Idade mínima: 60 anos completos para homens, 55 anos completos para mulheres. Período de carência:
Tempo de contribuição. Período de 180 contribuições mensais, o que corresponde a 15 anos. O valor do benefício. O valor do benefício da aposentadoria por idade é de um salário mínimo. Poderá ocorrer em casos em que o trabalhador rural contribui de forma facultativa para aumentar sua renda, aí o valor da aposentadoria corresponde ao salário de contribuição. Não basta provar que tem imóvel no meio rural, que planta para viver. É necessário que se comercializem a produção com a expedição das notas de produtor rural. O artigo 39 da Lei nº 8.213 de 1991 define sobre o assunto. Artigo 39. Para os segurados especiais, referidos no inciso 7 do caput do artigo 11 desta lei, fica garantida a concessão e de aposentadoria por idade ou por invalidez, de auxílio-doença, de auxílio-reclusão ou de pensão, no valor de um salário mínimo, e de auxílio-acidente, conforme disposto no artigo 86 desta lei, desde que comprovem o exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, igual ao número de meses correspondentes à carência do benefício requerido, observado o disposto nos arts. 38 e 38b desta lei. O trabalhador rural, para conseguir a aposentadoria por idade, deve provar que exerce atividade rural. Mas quando isso passou a ser exigido? Até a vigência da Lei 8.213 do ano de 1991, os agricultores não precisavam comprovar o recolhimento da comercialização dos produtos rurais, que é realizado através da venda da safra com bloco de produtor rural. Após o ingresso da Lei 8.213 do ano de 1991, os agricultores precisam e é necessário a prova do recolhimento das contribuições da Previdência Social através da venda da comercialização dos seus produtos. Tempo de contribuição é o tempo de carência, como também é conhecido. Para receber o benefício, o trabalhador rural deve comprovar a contribuição de no mínimo 180 contribuições mensais, ou que corresponda a 15 anos de contribuição e atividade rural. Ou seja, que corresponde a 15 anos de trabalho tanto para homem quanto para mulher no meio rurícola. Além da idade de 55 anos para as mulheres e 60 anos para os homens. O outro requisito para conseguir a aposentadoria é comprovar o exercício da atividade rural. Como já falamos, é a expedição das notas do bloco de produtor rural. Para provar que exerce atividade rural, o trabalhador deve fazer a comprovação da expedição da nota do bloco de produtor rural. É quando realiza a comercialização da safra. Esse é o principal documento. Isso quer dizer que para a concessão da aposentadoria rural é necessário que o trabalhador rural esteja, antes da data do pedido do benefício, trabalhando na atividade campesina. A contribuição do trabalhador rural vale para todo o grupo familiar, caso houver filhos maiores de 16 anos de idade, esposa ou companheira. Como é feito o pedido administrativo do benefício? O pedido administrativo da aposentadoria por idade do trabalhador rural é feita perante o INSS, sendo necessário que o trabalhador rural esteja exercendo atividade rural na data da entrada do requerimento. Foi editada a súmula 54 da TNU dos Juizados Especiais Federais, a qual reprisamos. Para a concessão de aposentadoria por idade de trabalhador rural, o tempo de exercício de atividade equivalente à carência deve ser aferido no período imediatamente anterior ao requerimento administrativo ou à data do implemento da idade mínima. Acumulações de aposentadorias. É possível acumular aposentadoria rural com pensão por morte. É possível que a pessoa que recebe pensão por morte receber também aposentadoria por idade rural. A reforma da Previdência Social nada alterou no que se refere aos direitos dos trabalhadores rurais.